Vamos lá, pessoal. Boa noite. Marquei a live para as 19 horas. Eu vou esperar para ver se entra alguém. Faltam 2 minutos. Quem é que tá aí? Eu vou dar um tempo para ver quem é que vai chegar. Mali Araújo. Boa noite, Mali. Tá me ouvindo bem? Me vendo? Quem estiver entrando aí, tá me ouvindo bem? Me vendo? Para eu saber aqui se a iluminação tá boa. A última live que eu fui convidada e eu falei sobre. Ah, obrigada, Mali. Que bom. Eu falei sobre saúde mental, isolamento social, mas foi junto com uma outra pessoa. Foi a última live que eu fiz, que está até aqui na página, tem alguns trechos da live. E aí eu marquei essa live para hoje, plena sexta-feira, que eu sei que grande parte das pessoas estão em casa. Estão me vendo bem, me ouvindo? Ótimo. Júnior Lisboa está por aqui? Que bom! Muito bom te ver, Júnior. Acenei para você. Beleza. Bruna. Então, eu marquei essa live para hoje, plena sexta-feira, 19 horas. Mas é por um bom motivo. Eu sei que tem muita gente em casa, cumprindo aí a quarentena, em isolamento social. E eu trouxe um tema que ele é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo e porque é um tema que sempre aparece na vida das pessoas, que é a virtude da paciência. Quem nunca perdeu a paciência, né? Será mesmo que quando as pessoas falam que tem um ditado que diz assim, o fruto da paciência, você às vezes colhe, planta alguma coisa que a raiz é mais amarga, porque tem que esperar, uma metáfora, né? Mas os frutos são doces. Mas será que é fácil ser paciente, ainda mais na atualidade? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre quarentena e paciência, vou falar sobre impaciência, e vou falar, propriamente dito, sobre a virtude da paciência, para vocês poderem usar na vida de vocês. Eu vou dar mais um tempinho para quem está entrando agora, mais uns 2 minutos, até em respeito a quem chegou no horário, tá? E como é que está sendo aí para vocês essa quarentena? Alguém quer escrever aqui? Eu vou abrir um espaço para perguntas. Ou quem quiser fazer perguntas ao longo, não tem problema. Eu vou respondendo para vocês. Doutora Cris Moraes também entrou. Eu acho que a doutora Cris Moraes também tem uma live hoje, né, doutora? Pelo que eu lembro, assim, não sei se é hoje ou amanhã. Então, para quem foi entrando, para quem está entrando agora, a live é sobre a virtude da paciência. E eu vou falar sobre impaciência, quarentena e paciência e sobre a propriamente dita virtude da paciência. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre impaciência. A impaciência ela está totalmente ligada à ansiedade. E aí não tem como não entrar em características de personalidade. E por isso que eu falei sobre ansiedade. Geralmente as pessoas que têm um grau maior de impaciência são pessoas extremamente ansiosas, elas não conseguem esperar nada. E às vezes você precisa esperar o tempo das coisas, a maturação do processo. E aí os sintomas de ansiedade, eles acabam aparecendo se essa pessoa não tinha, né? Ou alguns já eram mesmo extremamente ansiosos. E por isso também a impaciência ela tende a ser maior. E aí, quando você fala, por exemplo, de raiva, quando alguém diz que está com raiva, age na impulsividade, isso está ligado à impaciência. Porque quando eu estou impaciente,
o meu ímpeto de agir na impulsividade tende a aumentar. Então, aí eu serei uma pessoa impulsiva, impaciente, porque eu tenho traços de impulsividade. E por isso que eu falei para vocês no início que não tinha como não falar de personalidade. É claro que existem pessoas que elas possuem traços de personalidade que estão mais propensos à impaciência e outros não. Aí alguém às vezes diz assim, mas Priscila, aquela pessoa é apática, é lenta, é parada. E, na verdade, ela é paciente. Não tem muito a ver com. Ronildo escreveu aqui alguma coisa. Ah, tá, tem uma solicitação aqui, peraí. Bom, não sei se eu consegui dar o ok aqui para o Ronildo para participar aqui do vídeo, porque na verdade eu achei que era só todo mundo entrar, como sempre é. E aí, essa pessoa ela não é lenta, quem é paciente não pode ser considerado lento ou uma pessoa apática. Não, ela é paciente, são coisas distintas, tá? Aí volta lá para a impaciência. Então eu falei de ansiedade, eu falei de raiva, eu falei de impulsividade. Essa pessoa ela tende a reagir mal para lidar com situações de estresse. Ora, se eu sou impaciente e eu me vejo em meio a uma situação que seja estressante, é claro que a minha resposta, a minha reação, ela não vai ser boa, né? Eu vou reagir com base na minha impaciência. Então, eu tendo a reagir mal a uma situação de estresse, ou um conflito familiar, ou um conflito no trabalho, um problema que eu não esteja conseguindo resolver naquele momento. Às vezes as pessoas acham que problemas são resolvidos na hora. E muitas vezes você precisa parar, analisar, olhar por várias perspectivas. Isso é uma virtude da paciência e não da impaciência. E tem também as pessoas que usam a impaciência como uma forma de defesa. Né? Alguém escreveu aqui ansiedade para medir a pressão. Bom, eu falei de ansiedade mais no início, mas eu posso falar de novo. É a Eurípides. Eu vou falar sobre ansiedade, tá? Eu já falei até no início que as pessoas impacientes tendem a ser mais ansiosas, sim. E aí a ansiedade, ela vai disparar vários sintomas, cada um vai apresentar de uma forma, né? Pode ser taquicardia, sudorese, tontura, mãos suando. Aí existem vários transtornos de ansiedade, como a fobia, o transtorno obsessivo compulsivo, e existem outros. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui hoje, nessa questão hoje não, porque o tema é a virtude da paciência, tá? Não sei se eu conseguir esclarecer para você alguma coisa do que você perguntou aqui. Então, quando você fala em forma de defesa, uma pessoa impaciente, ela geralmente ela quer dar respostas muito rápidas e ela espera também que a resposta do outro seja rápida. Já que ela é tão impaciente, ela atropela às vezes o processo, né, de esperar que ela pense no que vai responder, o tempo de maturação das coisas, da resposta que ela vai dar, da resposta que a outra pessoa também, às vezes, leva um tempo para dar para ela. Cada um tem um tempo de maturação de resposta, seja lá para o que for. E aí, como uma forma de defesa, ela acaba externando essa impaciência. Né? Vamos lá, mas eu quero saber logo essa resposta. Mas você ainda não tem, você não conseguiu ainda isso, não fez. E você acaba pressionando a outra pessoa por uma questão que é sua. É a sua impaciência, não é a da outra pessoa, né? E aí esse grupo de pessoas impacientes, ele tende a apresentar certa desordem íntima,
são pessoas mais desorganizadas. Isso aqui não foi tirado do nada, tá, gente? Isso aqui tem a ver com características de personalidade. Eu já aplico o teste de personalidade há muitos anos. E atendo pessoas, todo mundo aqui, quem acompanha o meu trabalho, conhece a minha página, só de página que eu devo ter mais de 3 anos. E já há muito tempo que eu trabalho com gente, como psicóloga. Então, esse teste de personalidade, ele vai aparecer, né? Essas características nas pessoas que eu estou falando para vocês. E aí essa desordem íntima, ela vai aparecer nessas pessoas que têm certa impaciência. Se eu tô com desordem íntima, o que é desordem íntima? Dentro de mim, dentro do ser, existe uma desarmonia, um desalinhamento. E isso vai aparecer na impaciência com as coisas, com o processo, com as pessoas. Ah, Priscila, eu tô em quarentena, eu tô quase pulando da janela. Eu não ouvi a frase dessa forma, né? Mas muito parecido. Ah, vou responder já já. Muito boa pergunta. E paciência e intolerância? Eu vou responder para você, Romeu, já já. Priscila, eu tô em quarentena e aí eu tô me sentindo extremamente impaciente. Então, eu vou dizer para vocês que geralmente quem me sinaliza isso são pessoas que já estavam com desordem íntima, tá? Não são aqueles que já estavam mais organizados. Quem já estava mais organizado vai atravessar melhor o período de quarentena. Isso é uma realidade. Quem já estava desalinhado antes, com desarmonia interna, desordem íntima, vai sentir a quarentena com mais intensidade, tá? E aí essa desordem, ela vai aparecer no seu modo de agir com as pessoas, né? Você tende a ser, sim, mais intolerante. Quem falou agora de intolerância? Mais impaciente. Então, Romeu, respondendo aqui a sua pergunta, aproveitando o gancho. Impaciência e intolerância são irmãs, tá? Vamos dizer assim. Quem é impaciente tende a ser intolerante. Ah, é uma regra, Priscila? Não, não é uma regra. Mas se você parar para analisar, vamos lá. João, qualquer pessoa, é impaciente com todo mundo. Acontece uma questão em que ele precisa ter uma tolerância maior para resolver aquela situação. Mas se ele já tem um grau de impaciência muito elevado, como ele vai ser tolerante? Né? Como? Se ele já é impaciente, é claro que é mais difícil. O termômetro dele de tolerância é mais reduzido, porque ele já é impaciente. Quem já tem ansiedade piora? A ansiedade apareceu aqui de novo. Amanda, existe uma tendência sim, tá? Aquelas pessoas que já são ansiosas, elas têm uma tendência a serem mais impacientes, tá? Aí eu vou lá para a parte da virtude. Eu posso voltar depois na quarentena de novo, tá? E afinal, o que é a virtude da paciência? Existem várias formas para responder isso. Isso não é uma resposta objetiva, está muito longe disso. É uma resposta subjetiva que tem vários caminhos e que eu busquei aqui alguns para responder para vocês. Eu vou falar de autocontrole. Autocontrole é como se fosse um músculo que você precisa exercitar. Sempre. Quanto mais eu exercito o meu autocontrole, a tendência é que eu tenha mais. E também, se eu usar muito o meu autocontrole, vamos dizer que no fim do dia ele vai estar mais reduzido. Porque eu desprendi energia o dia inteiro para ter autocontrole, tá? Isso é uma outra história
que acaba até se encaixando com a virtude da paciência, tá? Então, alguém que tem essa virtude da paciência é alguém que apresenta mais autocontrole nas situações, com as pessoas. É alguém que. Quem entrou mais aqui? Tá, já respondi sobre ansiedade, para Amanda. Então, se eu tenho mais autocontrole, se eu sou mais paciente, tenho a virtude da paciência, sim, eu estou propenso a ter mais autocontrole, tá? Essa pessoa que tem a virtude da paciência também é alguém que vai analisar variáveis, que vai ponderar. Qual é o cenário? Vamos pegar a quarentena, tá? A pandemia, o que está acontecendo agora. Existem muitas situações envolvidas, econômica, financeira, saúde mental, física, muita coisa, são muitas variáveis. E aí, se eu não pondero as coisas, se eu não analiso as variáveis, eu posso cair na armadilha da impaciência. Porque você imagina, várias famílias, eu até falei isso na última live que eu fiz, que foi com uma pessoa que eu fui convidada, quem me acompanha aqui sabe, as pessoas agora estão vivendo mais juntas, né? Estão retornando àquela questão que eu coloquei aqui na página, a permanência, o afeto, a construção. Mas isso não deveria ser uma coisa normal, Priscila, mas não estava normal. Não estava normal. Então, existe um caminho agora de retorno ao lar, de ter mais tempo, de estar mais tempo com a família, com os filhos e etc. É claro que os conflitos, eles tendem a aparecer mais. É o que eu mais tenho ouvido aqui. Nada, Amanda, de nada, precisa agradecer. Que bom que você gostou. É claro que os conflitos, eles tendem a aparecer. Às vezes, coisas que estavam ocultas, né? Mas agora, com a convivência mais estreita, vai aparecer. Porque a convivência familiar, ela estava distante com a correria contra o tempo, por causa da tecnologia e uma série de outras coisas. A vida insana, isso tudo começou a ficar para trás. Nós fomos trazidos de volta para casa, como se fosse isso. E aí os conflitos, inevitavelmente, eles começam a aparecer. Todo dia, nos meus atendimentos, em pelo menos 1 ou 2, às vezes 3, eu ouço conflitos que estão acontecendo entre as famílias, por causa da quarentena, tá? E aí, em meio a isso tudo, voltando lá para a virtude da paciência, que esse é o foco da conversa. Tudo tem a ver. Estou aqui emendando os retalhos na coxa, como se fosse isso. Você precisa ponderar, analisar variáveis, ou você vai discutir todos os dias com os membros da sua família. Com o seu filho, com o seu marido, com a sua mulher, com a sua tia que mora com você. Enfim, até com o cachorro você vai começar a brigar, né? Então eu preciso ponderar, porque a situação externa já não é boa. É uma situação difícil que nós estamos vivendo nesse momento, não é isso? Então, se eu não ponderar, não tiver mais paciência com os meus familiares, daqui a pouco vai virar um campo de guerra dentro de casa. É como se fosse isso. Então, a virtude da paciência, ela perpassa pela ponderação, por analisar variáveis, pelo autocontrole, que precisa ser exercitado. Priscila, não tem autocontrole. Eu vi isso ontem. O que eu faço para ter autocontrole? Isso é possível? Cada um vai encontrar uma forma. Sim, tem a ver com perfil. Qual o perfil dessa pessoa aqui? O que eu posso dizer para ela fazer para que ela tenha um autocontrole maior? Mas de uma forma genérica, eu vou deixar aqui algumas coisas. Rian, querido, como é que você tá? Saudade também. Atendi você durante um tempo, né? Que bom te ver por aqui.
Manda notícia depois pelo WhatsApp. Então, só voltando aqui que eu estava falando sobre autocontrole. Então, quanto mais eu uso o autocontrole, no fim do dia, ele vai estar menor. De uma forma genérica, o que eu posso falar para vocês, para que cada um exerça o seu autocontrole? Primeiro, tente perceber quais são as situações que faz com que você perca muito facilmente o seu autocontrole. Que situação é essa? Ah, tá, isso. Quais são os gatilhos, né, que são disparados no momento em que eu percebo que todo o meu autocontrole foi por água abaixo? Eu já estou aqui perdendo as estribeiras. Começa a fazer esse exercício. E só depois é que você vai conseguir dominar mais o seu autocontrole. Você tem que entender como é que ele funciona. É a primeira coisa. Quais são os gatilhos que são disparados? O que faz eu ficar muito nervoso, eu perder as estribeiras, eu me sentir como um fósforo sendo riscado, não é isso? Pegando fogo. Antes de perder o autocontrole, o que acontece antes? O que eu penso antes? Para daí, então, eu perder o autocontrole. Começa daí, tá? E aí, por exemplo, em uma situação que você precise tomar uma decisão, esteja sendo pressionado, muitas pessoas sob pressão reagem de forma péssima, né? Porque elas estão sendo pressionadas. Então, em uma situação, eu preciso ponderar, lembra que eu falei? Ponderar, analisar as variáveis. Às vezes, respirar fundo ajuda, tá? Priscila, mas eu respirei 10 vezes, não deu, eu não me acalmei. Mesmo assim, eu me sinto perdendo o controle. Respira 20. Cada um vai ter o seu limiar. Cada um vai ter o seu tempo para que consiga perceber até o momento em que se perde o controle, tá? Aí, volta para cá. Vamos dizer que a virtude da paciência, ela é uma perseverança silenciosa. Porque tem muitas pessoas que são perseverantes que você nota isso na atitude delas. Elas nem precisam falar. Elas simplesmente são percebidas em como elas agem, né, em como elas fazem, no que elas fazem. E aí você percebe que essa pessoa, ela tem uma perseverança silenciosa porque ela exerce a virtude da paciência. Tá nítido aquilo. Se eu não tenho paciência, eu não consigo construir, eu não consigo esperar, eu não consigo entender que as coisas levam um tempo, que às vezes eu preciso ter um grau mais elevado de perseverança, de consistência nas coisas, porque elas levam tempo, conquistas, objetivos. Quem está aí, que é da área esportiva, eu sei que tem um. Quem é profissional de empresa, quem é empreendedor. Nós sabemos que as coisas levam um tempo para que elas aconteçam. Sabemos, sim, sabemos, mas na prática, às vezes queremos atropelar, pular etapas. Então, quem exerce a perseverança silenciosa é alguém que tem a virtude da paciência mais aguçada, tá? Um outro ponto que eu queria tocar com vocês é sobre o imediatismo. A sociedade, ela é imediatista, certo? Quero comer, quero comprar, quero consumir, tudo para ontem, rápido, quero resultado. Tinha um tema que estava muito em alta, alta performance, e às vezes, calma, você precisa esperar calma, porque não é bem assim. Ok, você tem que dar resultado, você tem que apresentar índice de performance para a empresa, tem avaliação de desempenho. Eu sei disso tudo.
O meu técnico está cobrando que eu tenha uma performance melhor lá na minha modalidade esportiva, mas existem certos momentos em que eu preciso adiar a minha recompensa, que ela não é imediata. Essa recompensa que eu estou falando, ela pode ser uma recompensa financeira, ela pode ser uma recompensa de reconhecimento, por exemplo, que isso não vai acontecer agora. Eu preciso de um tempo para que isso aconteça. Então, eu preciso adiar. Psicologicamente, esse meu desejo que está mais na esfera da superfície rasa do desejo passageiro. Quando eu falo em esfera da superfície rasa do desejo passageiro, são as coisas que não têm muita profundidade. Tá só no raso, né? Tá no imediatismo, quero resultado para agora. Aí quando você vai olhar, não tem profundidade aquilo. É muito raso, não tá profundo. Então, quem consegue adiar a recompensa e sai da superfície rasa do desejo passageiro, são aquelas pessoas com uma inclinação, sim, a cultivar a virtude da paciência, se é que não já tem, e se mantém cultivando, como se fosse isso. O tempo também é uma questão. Eu adoro falar sobre o tempo, gente. Eu lembro que eu dei uma entrevista para Rádio Globo. Eu não sei se existe mais. Eu acho que não. Nesse dia foi uma mesa, né, redonda, digamos assim, que participaram atriz, cantora, o Léo Jaime apresentando, uma pessoa que era especialista em educação internacional. Então ficou uma mesa muito rica e eu entrei com a parte da psicologia. E eu falei sobre o tempo. Depois eu vou retomar essa temática aqui, de repente em live, falando sobre o tempo, que é um tema extremamente interessante, para vocês verem como é que a gente se comporta em relação ao tempo. Mas eu peguei um gancho pequeno, né? Que o tempo ele pode ser um aliado e também pode ser um inimigo em relação à virtude da paciência. Por que ele pode ser um aliado? Quando eu entendo que o tempo das coisas, que é necessário que haja um tempo para que as coisas aconteçam, ele está sendo um aliado, né? Quando eu aproveito o meu dia, o meu tempo, o que eu estou fazendo aqui agora é único. Eu estou aqui interagindo com essas pessoas que estão aqui, né? Nesse momento. O que vai acontecer daqui a 20 minutos, eu não sei ainda. Eu sei que eu estou vivendo aqui, agora, com atenção, saboreando esse momento, desfrutando. A gente não faz muito isso. A gente sempre quer atropelar amanhã, o futuro. Tá, mas o futuro só vai existir futuro se você construir o presente agora. Senão não tem futuro. E por isso que o tempo é uma das coisas que alicerçam a virtude da paciência. Eu estar aqui agora vivendo esse momento, ou com a minha família, ou fazendo uma live com os meus seguidores, ou estudando, ou com o namorado, com a mulher, com o marido, com o filho. Agora, vivam hoje. Isso tem a ver com a ansiedade, uma coisa está ligada à outra. Eu falei para vocês isso lá na coach de retalhos, lembram? Tem a ver com a ansiedade? Tem a ver. Se eu sou muito ansioso, eu estou sempre com a perspectiva no futuro, olhando para amanhã. O agora nunca está aqui. Eu nunca estou aqui no agora, eu estou sempre me projetando amanhã. Então, o tempo ele é um aliado da virtude da paciência, desde que eu aproveite esse tempo. Aproveite o que eu estou fazendo aqui agora, desfrute desse momento. E quando ele é inimigo, é quando eu estou focada no tempo inexistente. Amanhã é um tempo inexistente. O único tempo realmente que de fato eu vivo é esse aqui. Não é o tempo do amanhã. O amanhã ainda vai chegar. Isso que eu queria falar para vocês em relação
ao tempo sobre a virtude da paciência. E aí a virtude da paciência, é claro que ela vai impactar na saúde mental. É claro que ela vai impactar nos relacionamentos interpessoais, né? Vou falar primeiro do intrapessoal. Eu tenho tido paciência comigo? Eu tenho tido paciência comigo? Com as minhas falhas, com os meus erros, com aquilo que eu não gosto em mim, aquilo que eu preciso desenvolver, que eu preciso aperfeiçoar. Todos nós, prestem atenção, todos nós estamos em um processo evolutivo. Todos nós precisamos melhorar alguma coisa todos os dias. Isso demonstra o quanto nós somos pequenininhos, né? A pequenez do homem. Hoje eu estou melhor, que bom. Amanhã você faz de novo. Então, todos os dias temos algo para melhorar em nós mesmos. E isso é muito bom, porque a gente vai evoluindo. A evolução nem sempre é para melhor, né? Tem gente que infelizmente declina, mas não é todo mundo. Até aquele que declina, muitas vezes ele estava com a intenção de evoluir. Às vezes foi pelo caminho que não era o caminho, vamos dizer assim. Então, essa virtude da paciência intrapessoal é quando eu olho para os meus erros com mais paciência. Eu errei. Poxa, tenta amanhã de novo, né? As chances são inúmeras. Você se dá essas chances ou não se dar. Eu estou falhando muito, Priscila. Ok, quem é que nunca falhou? Quem não falhou não está fazendo nada. Essa é a verdade, tá parado. Aí esse sim eu vou dizer que está na inércia, né? Que lembra que eu falei lá no início que nem todo mundo que é considerado paciente é porque é lento ou está na inércia. Não é isso. A pessoa, ela tem uma característica de paciência, de personalidade, que ela é mais paciente. E isso é positivo. Então, quando eu começo a me olhar com mais paciência para os meus erros, para as minhas falhas, para aquilo que eu preciso melhorar, tudo bem? Você pode olhar isso também, né? Ótimo. Eu também tenho mais paciência com o outro. Com meu vizinho, com meu familiar, com meu colega do trabalho. Oi, Ângela, tudo bem? Podem mandar mais perguntas, hein? Mandaram poucas. Então, eu vou ser mais paciente, sim, com as outras pessoas, se eu for paciente comigo. Agora, se eu não tenho paciência nem comigo, com as minhas falhas e com os meus erros, como eu vou ser paciente com o erro do outro? E aí surgem os conflitos. Porque o fulano... Vamos falar João. João é qualquer pessoa. João é muito impaciente, nossa. Aí quando você começa a observar o João, você vê que o João também não tem paciência com ele. Ele não vai ter paciência com outras pessoas, se ele não tem nem com ele mesmo. A paciência, a virtude da paciência é uma jornada em que você todos os dias precisa cultivar isso. Precisa se olhar com mais paciência, para que você possa também ser mais paciente com o outro. E quando eu falo de jornada, é um caminho. Que hoje eu erro, amanhã eu acerto, que eu posso cair, que eu vou levantar de novo, né? Então vamos lá para a quarentena agora. Quarentena e paciência para fazer o fechamento aqui, porque eu acho que isso aqui tem tempo, tá, gente? Um dia acabou em 1 hora e eu quase não consegui finalizar. Quando eu falo de quarentena, já falei algumas coisas no início, eu estou falando de uma jornada nova pra gente. É uma jornada inusitada. Nós não estamos acostumados aqui no Brasil, né, a vivermos grandes pandemias. Então, na verdade, é uma pandemia mundial, né, não é só no Brasil. Então, é claro que essa jornada ela vai trazer aflições,
conflitos, dúvidas, incertezas. Não existe garantia de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, o que eu posso fazer hoje na minha quarentena? Ah, eu posso ler livro, legal. Eu posso fazer curso online. Tem vários cursos aí agora que são gratuitos, inclusive na internet, né? De instituições até renomadas. Eu posso ter uma convivência mais estreita com a minha família, cultivar a minha paciência. Isso tudo eu tô falando de cultivo de paciência, né? Esse não é assunto. Eu vou cultivar a minha virtude da paciência, porque eu estou estreitando mais a relação com o outro, a relação comigo. Estou tendo uma outra relação com o meu tempo, que antes eu não tinha tempo nenhum, zero, e agora eu tenho mais tempo. Eu até acho engraçado que eu tenho ouvido aqui relatos de tudo que é jeito e tipo que vocês possam imaginar. Um deles é que as pessoas falam que a casa tá um brinco. Eu não sei se é o caso de vocês aí. Priscila, minha casa tá um brinco agora, porque eu tenho tempo para tudo e antes eu não tinha. Poxa, é legal isso. Você está conseguindo botar a casa em ordem, os documentos, as gavetas, coisas que estavam desorganizadas. E isso tudo é um exercício de você, né, eu falei no início, voltar para o lugar que você tinha saído, que estava há muito tempo fora de casa, sem um convívio muito estreito com a família, e que agora você vai ter que exercitar algumas coisas. E esse aprendizado, às vezes, está sendo doloroso para algumas pessoas, da quarentena. Tem gente aí surtando, querendo, enfim, amanhã eu quero voltar para o meu trabalho. Tem isolamento social, não posso porque eu posso pegar coronavírus. E o que eu faço com isso, então? Eu não faço nada? Vou deixar, então, passar e continuar como tá? Não,